Nós queremos anunciar então o nosso palestrante. Dr. Adilson Gomes de Oliveira. Ele é presidente do capítulo 868 da DONEP, em Joinville, Santa Catarina. É casado com a senhora Senair Gomes de Oliveira e ambos têm 3 filhos. Ele é formado em economia e também é mestre em economia industrial pela Universidade Federal de Santa Catarina. No setor privado trabalhou durante 30 anos em 4 grandes empresas de Joinville, Santa Catarina. Atualmente é professor universitário da Univille. Vamos receber o nosso convidado com uma salva de palmas. Boa noite a todos. É com grande alegria que eu estou aqui esta noite para compartilhar com vocês um pouco da história da minha vida. Mas antes da minha fala, eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que me dá de retornar a Porto Alegre, que durante a minha vida no mercado de trabalho, na iniciativa privada, eu estive algumas vezes aqui. Agradecer ao Humberto pelo convite que me fez, juntamente com o Sérgio, seu irmão, para estar aqui compartilhando com vocês essa nossa história de vida. Agradecer ao Montanha pelo carinho especial em nos receber no aeroporto nesta tarde e poder rever o meu amigo lá do capítulo 017, que esteve lá em Joinville comigo alguns dias. Estava com muita saudade de você. Eu sou um joinvilense legítimo. Nasci numa cidade muito bonita, muito próspera. Eu sou um filho primogênito de um casal que teve 5 filhos. Meu pai, funcionário do Banco do Brasil, a minha mãe do lar. Nasci em 58, então a minha adolescência foi numa fase difícil, ditadura, um regime muito rígido de educação. Então eu fui várias vezes corrigido pelo meu pai e pela minha mãe. Algumas vezes brandamente, algumas vezes um pouquinho mais forte, mas isso não modificou a minha vida e não modificou o relacionamento com o meu pai. Eu aprendi muito com isso, me tornei uma pessoa muito responsável no meu trabalho. Aos 14 anos de idade, em Joinville tinha uma moda que era, você tinha que ter um cigarro na mão para você ter as meninas na sua mão. Eu era funcionário de um banco, filho de um funcionário do Banco do Brasil, então tinha uma boa mesada, comprava cigarro e ia para o colégio com um cigarro e exercia um certo poder sobre a minha turma, da minha idade ali de 14 para 15, para 13, para 16 e para 12 anos, que era a turma com quem eu convivia. Esse foi o meu primeiro grande problema da minha vida. Aos 17 anos para os 18 anos de idade, lá em Joinville, para um jovem, principalmente um homem meio duro de cintura, para aprender a dançar, as famílias abriam ou a porta da garagem ou a porta da sala. E aí a gente conhecia as meninas, dançava, e eu já conhecia na verdade, eu tomava refrigerante. Mas nessas festinhas eu conheci o meu segundo problema de vida, que foi a cerveja. Até a barriguinha não nega, né? Então muito cedo eu fumei e muito cedo eu comecei a beber. Foram 2 bengalas que me acompanharam durante muito tempo da minha vida. Aos 18 anos de idade, eu fiz o vestibular para engenharia, tive o prazer de ser aprovado no vestibular, mas o meu pai foi categórico comigo: o meu filho primogênito tem que servir ao exército. Então eu não queria ser soldado, não queria servir ao exército, mas eu tinha que obedecer ao meu pai, porque eu tinha que honrá-lo. E eu fui então fazer um concurso lá em Joinville, era uma cidade pequena, e o concurso era o NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva,
uma cidade como Porto Alegre, se ainda existe, é um CPUR. Então eu passei nesse concurso e me tornei então aluno das Forças Armadas. Após um ano eu saí do Exército, aspirante oficial da reserva, novinho, já fumava, já bebia e usava farda. Era um excelente partido. Eu era feio, mas era um bom partido. Então meninas não faltavam, né? E eu lembro que pelos meus 19 anos de idade para 20, o meu pai me chamou: meu filho, você é muito inteligente, é um filho muito bom, nós gostamos muito de você, porém você está enveredando para um caminho que pode prejudicar a tua vida profissional, porque se você engravidar uma moça, você vai casar. Isso eu não abro mão. Geralmente, quando a gente é jovem, o conselho do pai entra pelo ouvido direito, sai pelo esquerdo, ou entra pelo esquerdo e sai pelo direito. Passou um tempo, eu conheci uma moça muito bonita, muito, arrebentou o meu coração e começamos a namorar. Passados 1 ano e 3 meses de namoro, ela veio me falar que estava grávida. Resultado, em 90 dias nós arrumamos o casamento, porque a sociedade lá em Joinville ia nos criticar de uma moça tão nova, um rapaz tão novo, estarem grávidos e terem que assumir então a responsabilidade de constituir uma família. Começamos, eu e a minha esposa, uma luta, sem casa, despreparados. Fui morar com meu sogro. Meu sogro arrancou uma parede da casa dele, tirou um cunhado meu do quarto para botar eu e a minha esposa para dormirmos juntos no quarto dela, somado com o quarto do meu cunhado. E o meu pai tinha 9 casas alugadas naquela época, mas ele havia dito que se eu engravidasse alguém, eu ia ter que assumir a responsabilidade. A minha mãe, como toda mãe é muito amorosa, conversou com o meu pai e disse assim: olha, tira um inquilino de uma casa e coloca o nosso filho com a tua nora em uma casa nossa. Meu pai disse: tudo bem, eu vou fazer isso. Me chamou e disse assim: olha, você vai morar 2 anos na minha casa, você não vai pagar aluguel, mas você tem 2 anos para fazer a tua casa, e quando tu sair vai me entregar ela reformada, porque eu vou alugar ela de novo. Eu digo: tá bom. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a levar a minha esposa de bicicleta, o meu filho na barriga dela e um saco de cimento no guidão para o pedreiro poder trabalhar. E começamos a nossa vida. Lá no bairro Bom Retiro, construímos a nossa casa, nossa vida foi melhorando. Passados 4 anos, ela engravidou novamente do nosso segundo filho, um filho já planejado. Nós amamos os 3 da mesma forma, mas o filho do meio ele foi muito bem planejado. Foi talvez a fase assim, antes de eu conhecer a Jesus, que nós mais nos amávamos. Então ele foi muito bem feito. Passados um tempo, que veio o nosso segundo filho, a minha sogra e a minha mãe e a minha esposa começam a conversar nos bastidores: olha, está na hora de vocês terem um 3º filho. E eu não queria um 3º filho. Por quê? Como eu trabalhei em apenas 4 grandes empresas de Joinville, o trabalho em grandes empresas, em World Class Manufacturing, não é um trabalho fácil de você fazer. Você tem metas, você tem desafios. Então eu, na minha cabeça, eu coloquei assim: para minha esposa ser feliz e os meus filhos serem felizes, eu não preciso dar amor a eles, eu preciso dar dinheiro. E aí eu mudei o meu nome de Adilson Gomes de Oliveira para Trabalho. Então, aonde tinha trabalho, eu ia trabalhar, fazia hora extra, trabalhava de noite, trabalhava sábado, trabalhava domingo, botava um excelente salário na mão da minha esposa, e eu achava que ela era feliz, eu achava que eu estava dando amor para ela.
A conversa entre ela, a minha mãe e a minha sogra evoluiu, que a Senair respeitou a vontade dela e ela engravidou. E no dia que ela me falou que ela estava grávida, daquele dia em diante, foi uma luta entre eu, ela e o feto que estava no ventre dela. Por quê? Aí eu quero retornar. Aqui tem muitas pessoas da minha idade, alguns mais novos que terão filhos. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu fui à casa de um amigo para estudar e depois do estudo jogar bola. Jogamos bola, estudamos, aí a mãe dele nos chamou para tomar um café. Eu tinha 12 anos de idade, tomamos o café, aí ela disse assim para mim: Adilson, eu posso fazer um negócio contigo? Eu digo: o que é? Eu quero ler a sua mão. Eu, criança, 12 anos de idade, digo: não, tá bom, pode fazer. Aí ela pegou lá, leu a minha mão e ela disse assim para mim: olha, você vai ser um homem muito rico e você vai ter 3 filhos homens. E aquilo com 12 anos ficou no meu cérebro. Aí eu comecei a pensar: a Senair está grávida, vem mais um homem, vai ficar a minha mãe, a minha mulher e mais cunhadas e os agregados que vêm quando você casa, querendo mais um filho, e daqui a pouco eu vou ter que comprar um ônibus, porque eu só vou ter filho homem. Então foi um período de 9 meses de gravidez muito difícil, muito difícil. E nesse período eu comecei a criar um vazio muito grande no meu coração. E uma das formas de eu extravasar esse vazio era no cigarro. Então, de uma carteira eu passei para várias carteiras. Comecei a ficar dependente do cigarro, literalmente, buscando afogar as minhas mágoas. Não resolvia. De algumas cervejas eu parti para cerveja, para o uísque, para a cachaça. Era uma coisa assim fora do comum. Saí muitas vezes de carro bêbado, saí muitas vezes de carro para agredir pessoas que me cortavam no trânsito, apesar de eu ser magrinho, mas eu era um homem muito bravo, muito violento. Cheguei várias vezes a tentar tirar pessoas pela porta ou pelo vidro do carro, sem noção da minha vida, completamente bêbado. Nosso relacionamento cada vez mais difícil. Eu já não tinha mais controle sobre a minha vida. A Senair, então, dá à luz a nossa filha, a Carolina. E aí muda a nossa vida, né? Eu vejo uma menina, uma coisa muito linda, muito querida, só que eu havia a rejeitado desde o primeiro dia. Então, o meu relacionamento com a minha filha não foi uma tarefa fácil. O tempo foi passando, os filhos foram crescendo. Eu entrei em uma grande empresa de Joinville, comecei a ganhar muito melhor do que eu já ganhava, mas o vazio no meu peito estava muito grande. Para tentar preencher esse vazio, eu cometi um dos maiores deslizes da minha vida. Eu comecei a ter relacionamentos extraconjugais com mulheres que trabalhavam comigo na minha empresa, achando que ali eu ia resolver as minhas mágoas. Não resolvi, me envolvi em casas de prostituição, era frequentador assíduo, virei um mentiroso. Eu inventava reuniões ainda onde não existiam reuniões, para poder sair fora, para ela não perceber o que estava acontecendo. Cheguei a ter, naquela época em Joinville, não sei se aqui em Porto Alegre tem, mas lá em Joinville ainda tem, infelizmente, a ter vários cartõezinhos de garotas de programa, aonde eu só ligava e resolvia o meu problema de tentar preencher o meu vazio. Mas o meu vazio não preenchia. Eu estava afundado em um poço sem fundo. Eu não sabia mais o que fazer. Eu tinha perdido o controle da minha vida, eu tinha perdido o respeito do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha sogra, do meu sogro, dos meus cunhados.
eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Para acabar comigo, para botar mais uma pilha nessa minha vida complicada, a Senair, antes de querer se separar de mim, ela veio e disse assim para mim: Adilson, eu vou procurar ajuda em uma igreja. Aí eu olhei para ela e disse: daí tu quer acabar comigo mesmo, né? Nós ir para uma igreja é o fim da picada. Porque um homem inteligente como eu sou, se eu não conseguir resolver o meu problema, você querer ir a uma igreja, então eu acho que eu tenho que mudar a minha história da minha vida. A Senair me obedeceu e não foi a uma igreja. Nossa vida não era boa. Aí aconteceu uma coisa na nossa vida que começou com ela: apoio feminino da Adonep. E ela começou a frequentar então essas reuniões. Eu me certifiquei que eram só mulheres, né? Eu digo, está liberado, pode ir, só mulher, cafezinho, não tem problema, dinheiro não é problema. E aí o que aconteceu? A ida assídua da Senair a esses eventos mudaram ela. Eu comecei a ver nela qualidades que eu não via. Paciência, ela não me cobrava se eu fumava, ela não me cobrava se eu bebia demais. Ela dizia apenas: olha, eu espero que um dia você tenha um encontro real com Deus, que é só Ele que pode modificar a sua vida. E aí, num belo dia, como disse o Adilson aqui, o nosso preletor, uma pessoa que me amava muito me convidou para vir a um jantar de homens de negócios da Adonep. E aí eu fui. E nesse jantar, o preletor começou a contar a história da vida dele. E em algumas citações dele, eu me enquadrava. E eu achei muito interessante, porque ele foi falando, e de repente ele disse assim: olha, e eu achei um consultor para resolver o meu problema de vida, definitivamente. Um consultor que não me cobra nada, que está à minha disposição 24 horas do dia, restaurou família, restaurou relacionamento com pai, com mãe, restaurou finanças. Eu digo, meu Deus, quem é esse consultor que eu estudei tanto, sou mestre em economia e não conheço esse cara? É impossível, deve ser alguém de outro país, porque eu não conheço. No Brasil eu conheço quase todo mundo. Ao final, ele apresenta Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. E aí ele convidou os participantes a aceitarem a Jesus. Aquele dia, lá em 2002, foi a melhor opção que eu fiz na minha vida. A segunda foi casar com a Senair. A primeira foi aquela, aceitar a Jesus. Quando eu fiz isso, começou a haver um conflito entre o lado bom do Adilson e o lado ruim do Adilson, né? E muitas vezes o lado ruim iria predominar. Aí eu comecei a ler com mais profundidade a revista Voz. Eu comecei a ler um livro preto chamado Bíblia Sagrada, que é o manual do fabricante. Para quem ler aquele livro, Deus mostra como Ele nos projetou e o que Ele espera de nós. E a minha vida então começou a melhorar. Jesus Cristo me livrou do cigarro. Eu não precisei ir a médico, eu não precisei usar selo, eu não precisei de nada. Eu simplesmente fiz uma oração para Ele: Jesus, se Tu verdadeiramente existe, eu quero que Tu me liberte do cigarro. E Jesus Cristo me liberou. Hoje eu não fumo mais. Eu não tenho raiva de quem fuma. Eu amo as pessoas que fumam. Por quê? Porque é uma oportunidade delas serem transformadas por Jesus Cristo, como eu fui. Hoje eu não bebo mais uísque, não bebo mais cachaça. A bebida hoje não me domina mais. Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a minha razão de ser. A minha vida estava indo boa, bem, meu relacionamento com meus filhos bem. E um dia eu fui a um evento da Adonep e um amigo meu disse assim para mim: Adilson, tua vida está uma maravilha.
Mas precisa uma coisa, você precisa sentar com os teus filhos, pedir perdão. E eu fiz isso, sentei com o Eduardo, sentei com o Tiago, pedi perdão para eles, sentei com a minha filha. Foi muito difícil afirmar a ela que eu havia rejeitado desde o primeiro dia que eu soube da gravidez dela, mas Deus restaurou as nossas vidas. Eu não consegui recuperar o que eu perdi com ela, mas agora Ele vem acrescentando mais e mais, porque ela me deu uma neta. Nós temos 3 netos, mas a minha filha me deu uma neta agora. Eu estou podendo então fazer com a minha neta aquilo que eu não fiz com a minha filha. Mas esse amigo meu disse assim para mim: Adilson, tu precisa sentar com a Senair, a tua esposa, e contar para ela tudo que tu fez e pedir perdão para ela. Eu olhei para ele e disse assim: cara, a minha mulher é baixinha, se eu contar para ela, nem Jesus Cristo vai segurar ela. Ela não imagina o que eu fiz na minha vida. Ela sabe da cerveja, do cigarro, de algumas bagunças, mas traição, adultério, mas olha, nem Jesus vai segurar ela. E eu vou perder ela agora que eu estou tendo um casamento bom. Eu não posso fazer isso. Ele foi categórico para mim. Existe na palavra de Deus uma coisa chamada perdão. E você tem que sentar com ela, ser homem, olhar no olho dela e falar. Gente, aquilo vinha do ombro direito para o ombro esquerdo, do esquerdo para o direito, e digo: meu Deus, o que eu vou fazer? Um belo dia, tomei um banho, fui para a cama, disse: baixinha, senta aqui que nós vamos conversar. Aí eu disse para ela: olha, eu vou te contar coisas da minha vida que talvez venham a te surpreender. E aí, gente, olho no olho, eu fui contando para ela o que eu fiz. E agora eu quero pedir a Senair, que está aqui comigo, que ela se levante, por favor, e que ela venha contar o que Jesus Cristo fez na vida dela, e depois eu continuo a minha fala depois da fala dela. Eu não acertei casar com essa linda baixinha? Eu quero completar a fala do meu marido mais um pouquinho. Deixa eu também contar a história da minha vida um pouco lá de início. Meu marido, ele disse que ele veio de um lar, né, onde o pai dele trabalhava no Banco do Brasil. Naquela época em 80, 70, nos anos 70, trabalhar no Banco do Brasil era status, né, era uma excelente profissão. Hoje nós temos um filho que trabalha no Banco do Brasil e já não é mais assim, né? E eu vim de um lar muito pobre. Eu saí do sítio com 9 anos, aonde eu não conhecia o que era luz elétrica. E eu lembro que meu pai, quando ele começou a nos preparar para virmos para a cidade, então ele dizia assim, que a cidade era como um céu estrelado. Aí eu ficava olhando para o céu, imaginando como era a cidade, né? Cheia de luzes. E aí ele também dizia assim para mim e para o meu irmão: e lá as pessoas, elas moram uma do lado da outra, então vocês têm que cuidar para não falar muito alto, porque no sítio ficava 1 quilômetro vizinho, né? E eu ficava imaginando como será morar um do lado do outro, né? E aí ele dizia assim: mas as pessoas também moram uma em cima das outras. E eu dizia: meu Deus, mas morar uma em cima das outras, isso na minha cabeça de criança era impossível. Como é que a gente podia morar um em cima do outro, né? E realmente, quando eu cheguei na cidade, eu vi que as pessoas moravam um em cima do outro. E hoje nós moramos um em cima do outro, né, amor? Porque moramos em apartamento. Então, esse foi o contexto da onde eu vim, o lar da onde eu vim. E quando eu me casei com meu marido, eu encontrei um grande problema. O nosso maior problema na fusão do casamento é que o meu marido veio de um lar capitalista, né, do sistema capitalista, e eu vim do sistema socialista, aonde o que era nosso era de todos, porque nós dividíamos tudo. Minha mãe era uma mulher muito bondosa. E quando eu já fiquei mocinha, que eu trabalhava, eu pensava assim, ó, quem será que a minha mãe levou para casa hoje? Eu já ia muito brava para casa,
Porque eu sabia que alguém ela levava. Ou era uma moça que ganhou neném que não tinha mãe para ajudar, ou era uma criança abandonada que a mãe já não cuidava mais, ou era um idoso que ela levava para casa para tratar. E assim foi o lar da onde eu vim. E meu marido, ele aprendeu na casa dele que ele deveria ajudar somente as pessoas que se ele soubesse que um dia aquela pessoa também poderia ajudar ele. Então foi muito difícil o início do nosso casamento, até existir um equilíbrio, né? Eu tinha que baixar um pouco a minha doação e ele tinha que levantar um pouco o reter. E aí, com muita dificuldade, nós conseguimos, mas isso depois, quando também nós passamos a conhecer o Senhor, houve mais um equilíbrio nessa área. E eu, como meu marido, eu também tinha um grande vazio na minha alma. Eu era nova, um casamento novo, mas eu não tinha mais esperança, porque faltava algo aqui dentro que não me trazia esperança. E eu buscava preencher esse algo, cobrando dele amor, cobrando dos meus filhos amor, mas aquilo que eu buscava, eles não tinham para me dar. E eu me sentia muito vazia. E eu só fui entender isso quando nós nos voltamos para Deus, que Ele preencheu essa coisinha que faltava lá dentro. E também depois veio a preencher no meu marido, porque o meu marido também era um homem que cobrava de mim algo que eu não tinha para dar para ele. Eu sempre cobrava mais e mais, e eu nunca tinha esse a mais para dar para ele. Eu pesava 13 quilos a menos do que eu peso hoje, e ele dizia que eu era uma mulher gorda. Se eu colocasse o meu cabelo para a esquerda não estava bom, se eu colocasse para a direita também não estava bom. De tamanha a insatisfação que ele tinha dentro dele. E o dia que ele chegou para mim e disse que queria me pedir perdão, queria me pedir perdão pelos erros dele, no início ele não chegou assim dizendo assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tal, e eu quero que você me perdoe. Ele disse assim, eu quero te pedir perdão por todos os erros que eu fiz. Eu disse assim, mas erros? Quais foram os erros? Aí ele disse, foram muitos, mas... Eu disse assim, mas a gente não pede perdão em série, né? A gente tem que dizer o que foi para que eu possa perdoar. Aí ele disse, mas eu não posso falar porque tu não vai entender. Eu disse, não, mas não é assim que se pede perdão. Aí foi que ele começou a enumerar os pecados dele. E ele disse assim para mim, se eu te trair 50 vezes, talvez ainda não tenha sido um número exato, por isso eu não quero dizer isso o número. E quantas vezes foram? Porque foram muitas vezes. E eu quero dizer para as mulheres que estão aqui, com certeza isso dói, não dói? Dói, né? Nós somos mulheres, nós somos sensíveis, né? Isso é algo que machuca muito. Na verdade, isso é o fim, né? É o fim do casamento, né? E aí eu lembrei da oração do Pai Nosso. E Deus, Ele é tão bom que Ele não faz as coisas erradas. Às vezes a gente não entende o que está nos acontecendo no momento, às vezes é tantas coisas e nós não entendemos e nós às vezes até brigamos com Deus, mas o porquê que isso está me acontecendo? E eu comecei a buscar Deus bem antes do meu marido. Sabem o porquê? Porque era necessário. O Senhor primeiro precisava curar o meu coração, precisava me preparar para ouvir o que Ele tinha para me dizer. E eu tenho a impressão que nesse tempo de espera, né, porque eu pensava assim, se eu ter que conviver com esse homem o resto da minha vida, do jeito que ele é, aquele pensamento me vinha, passava muito rápido, porque só essa passagem que entrava por aqui, saía por aqui, eu entrava em pânico. Isso de meu marido era. Mas aí, quando aquilo vinha, eu dizia, não, eu sei que Deus pode mudar a vida do meu marido. Eu cria que Deus podia mudar a vida desse homem, porque só Deus. Até os meus irmãos diziam assim para mim, eu tinha um irmão que ele vinha e dizia assim, minha irmã,
se Deus não mudar a vida dele, tu não fica assim, ó, decepcionada com Deus, porque tem coisas às vezes que Deus não faz. E eu pegava esse livro ali que ele falou e eu dizia assim, então você me mostra onde é que diz aqui que Deus não faz, ou que Deus não pode fazer. Ele dizia, não diz, mas às vezes eu digo, não, então eu fico com isso que está aqui, eu não abro mão disso que está aqui. Eu disse, isso aqui que está aqui é para mim. E eu sei que Deus vai fazer. E quando Deus me levou esse antes do meu marido, Ele começou a preparar o meu coração para o perdão. E eu lembro que me apareceu, me veio, e às vezes, queridas, eu quero falar um pouco para as mulheres, nós não podemos perder a oportunidade que nos chegam à mão, sabe? Quando vem alguma coisa para você fazer que é da parte de Deus, não rejeite. Porque às vezes Deus está te preparando, está preparando o teu coração para algo que você vai enfrentar lá na frente. E me veio a mão para fazer um curso, é um estudo sobre a oração do Pai Nosso. E nessa oração do Pai Nosso, tem um versículo lá que fala assim, ó, que se eu não perdoar, Deus também não me perdoa. E quando meu marido me falou aquilo, no começo, assim, entrou uma alegria tão grande no meu coração, porque eu pensei assim, ó, primeiro eu disse para ele assim, ó, eu te perdoo porque se eu não te perdoar, Deus não me perdoa. E entrou uma alegria no meu coração. Por quê? Porque eu sabia que a partir daquele momento, verdadeiramente, tinha ocorrido uma mudança na vida do meu marido. Um homem não chega para uma mulher e não fala algo tão sério se não houve uma mudança dentro dele. E eu perdoei o meu marido, fiquei feliz, mas quando chegou 2 dias depois, uma voz vinha na minha mente e falava assim, não, tá vendo? Você passou tanta coisa por causa desse homem, rejeitou a tua filha, olha o que ele fazia contigo. E começou aquela voz de acusação na minha mente. E eu comecei a chorar. Eu chorei 2 dias. Aí ele dizia assim, meu Deus, eu sabia que eu não podia ter te falado. Tá vendo só? Agora eu fui te falar isso e agora olha o teu estado. Mas, naquele momentinho, às vezes, né, quando nós mulheres, nós tiramos aquele momento para conversar um pouquinho com Deus. E num daqueles momentos, eu olhei para dentro do meu coração. E a alegria do Senhor ainda estava lá dentro. Aquela alegria que eu havia sentido no momento quando Ele havia me confessado o pecado dele. E eu vi que aquela voz de acusação era na minha mente. Sabe o que eu fiz? Eu rejeitei aquela voz. Eu disse para ela, eu te proíbo de tocar na minha mente, de falar coisas que não são verdades, porque isso ali era uma mentira. E até hoje eu estou dessa mesma forma. Nunca mais aquela voz veio soar na minha mente, falar uma mentira que não era de Deus. E hoje eu lembro disso hoje para falar para vocês. De repente as mulheres que estão aqui, elas podem estar se perguntando assim, mas será que quando ela está lá na intimidade dela, com o marido dela, será que ela não lembra? E eu quero dizer para vocês, eu não lembro. Eu só lembro quando é para me contar, como testemunho daquilo que Deus pode fazer, do grande amor de Deus. Sabe por quê? Porque Deus curou o meu interior. Isso é milagre. Assim como Deus cura as pessoas de uma doença, Deus também cura a nossa dor. Ele nos ensina a perdoar. Isso também é milagre. E Deus atuou, fez esse milagre no meu coração. Primeiro Ele precisou me curar, porque eu tinha muita mágoa do meu marido. Eu já não suportava mais o meu marido. Eu já não sorria mais para o meu marido. Mas Deus curou, me deu um novo marido. Eu passei a olhar para o meu marido como um homem interessante, um homem bonito. E quero dizer para vocês assim, mulheres, não foi quando Deus converteu ele, quando Deus mudou a situação dele. Foi quando Deus mudou o meu coração. O meu marido, ele continuava o mesmo, bebendo, fazendo escândalo, envergonhando os filhos já não queriam mais ir festa de família porque ele dava escândalo. E continuava com certeza me traindo, mas eu não sabia. Mas eu passei a amar o meu marido com o amor de Deus. Foi Deus que restaurou esse amor no meu coração pelo meu marido. E eu comecei a ver um homem interessante. E tudo
o que eu fazia para ele, que eu julgava não ser o certo de uma esposa, eu ia para ele e pedia perdão. E ele, como não entendia dessas coisas, mesmo porque não entendia nada das coisas de Deus, ele dizia assim: meu Deus, mas que tanto essa mulher agora me pede perdão. E eu dizia: porque eu tenho essa necessidade de te perdão, porque eu sinto que errei. Eu não fui a esposa que Deus projetou que eu fosse. Aí eu vinha e pedia perdão. Eu quero dizer para vocês que isso é o que Deus faz. Não é porque eu sou boazinha, eu não sou boazinha. Não é porque eu tenho facilidade de perdoar, eu também não tenho. Mas isso foi o que Deus fez em mim. Tá bom, amor? Então, pessoal, foi isso que Jesus fez nas nossas vidas. Hoje, realmente, a gente não tem vergonha de vir contar o que aconteceu. Eu errei muito, mas em Jesus Cristo eu fui feito um homem novo. Hoje eu sou um excelente pai, tenho os meus defeitos, mas eu sou um excelente pai. Eu procuro seguir o que a Bíblia fala a respeito de educação de filhos. Eu tenho um filho que é gerente do Banco do Brasil em Florianópolis, que ele é o velho Adilson. Então hoje o que eu tenho? Não pense que eu não tenho aflições, eu tenho, mas eu tenho alguém que eu dobro o joelho, olho, e todo dia eu clamo a Ele: se tu fez comigo, eu quero que tu faça com o meu filho. Eu só espero que não leve tantos anos, para que ele possa aproveitar as primícias de Deus mais cedo, não com a idade que eu já estava. Eu tenho um filho, o Tiago, que é professor junto comigo na Univille, é gerente de empresas do Banco Itaú, e quando ele estava namorando, ele veio e disse assim para mim: pai, está esquentando o namoro. Eu disse: meu filho, então está na hora de casar. O meu filho casou com uma mulher temente a Deus, eles casaram na igreja, vivem um casamento muito bom, um relacionamento muito bom. Nos deram um primeiro neto, que é o Daniel. É um neto que ele tem deficiência, chama-se TDAH, mas eu tenho que orar por ele. Ele já tem 3 anos e meio, não fala papai, não fala mamãe, ele é hiperativo, mas eu tenho certeza que Deus está provando a minha fé, porque eu cometi um erro que talvez o meu filho esteja agora numa situação que precisa ver o pai orando e ele orando e crendo que Jesus Cristo vai fazer um milagre na vida do meu neto, porque é muito difícil eu ver a minha nora não ser chamada de mãe. É muito complicado. Mas na Bíblia Sagrada diz que na vida tereis aflições, mas tem alguém que está 24 horas por dia atento aos seus pedidos. Eu tenho uma filha que é casada com um gerente de negócios da Johnson Diversey, que se fundiu agora com a Cryovac. Ele trabalha muito aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. Eles casaram, tanto o meu filho como a minha nora, o meu genro e a minha filha. Eles falaram para mim que casaram virgens, e eu acredito nisso, porque foi um casamento embasado em princípios do Senhor. E eu tenho deles uma neta, a Beatriz, que eu já falei para vocês, que eu estou agora curtindo aquilo que eu perdi com a minha filha. E eu tenho uma neta em Florianópolis, que é a Laura, que eu tenho que estar orando por ela, porque eu quero que ela seja uma mulher que um dia ande nos caminhos do Senhor. Então Jesus Cristo fez isso na minha vida, me recuperou o relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos. O meu sogro e a minha sogra nunca me desrespeitaram, sempre me entenderam, mesmo quando eu estava lá no outro lado, mas eu consegui reconquistá-los, os meus cunhados, os meus amigos de Joinville, por ser uma cidade pequena, né? Muita gente sabia de tudo que eu tinha aprontado. Hoje eu sou um homem totalmente diferente, porque Jesus Cristo habita aqui dentro. E como é que ele entrou aqui dentro? Lá na Bíblia Sagrada tem um texto
um versículo que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo. Quando ele diz o cear contigo, a gente pode interpretar de diversas maneiras. Eu interpretei que ele queria entrar dentro de mim e fazer parte da minha vida e mudar a minha vida. E quando eu fiz o aceite, eu recebi a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, realmente ele entrou dentro de mim. E hoje ele me permite estar aqui, trabalhando para ele, servindo a ele. Então eu gostaria de dizer a vocês, ao finalizar essa minha palestra, de dizer a você que está aqui hoje pela primeira vez: Jesus Cristo sabe do seu problema. Jesus Cristo sabe da sua necessidade. As pessoas que estão aqui, que te convidaram, oraram por você, para você estar aqui nesta noite. Talvez você não tenha nenhum dos problemas que eu tive, mas talvez você não tenha um verdadeiro amigo, fiel, 24 horas do dia à tua disposição. Talvez você esteja aqui porque você precisa olhar para sua esposa e dizer que a ama, que é apaixonado por ela. Então, eu posso dizer a você que hoje você tem uma oportunidade de entregar a sua vida, de entregar o seu coração a Jesus Cristo e experimentar das primícias do Senhor. Então eu pediria a todos os presentes que se colocassem de pé. Eu vou fazer com vocês todos uma oração que eu fiz lá em 2002 e que modificou a minha vida. Então eu peço a todos que curvem a sua fronte, fechem os seus olhos e que repitam comigo essa oração pequena que eu vou fazer, mas que façam com fé. Ela começa assim: querido Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que Tu morreste na cruz do Calvário e ressuscitaste ao terceiro dia, me dando assim a possibilidade de, ao crer única e exclusivamente em Ti, ser salvo. Então eu te peço, escreve agora o meu nome no livro da vida. Amém. A você que fez essa oração pela primeira vez, eu vou fazer um pedido que Deus quer que eu faça. Eu não faço nada sem a ordem dele. Eu gostaria que você viesse até aqui na frente. A você que fez essa oração pela primeira vez, nós temos um presente da Adomep para entregar a você. E eu gostaria de dar um abraço em você e orar, eu juntamente com a minha esposa, por você. Então aquele que entregou a sua vida para Jesus, que quer uma vida transformada, por favor que venha até aqui na frente. Nós estamos de braços abertos para recebê-los. Boa noite. Alguns já me conhecem, e os que não me conhecem, eu me apresento. Eu sou Paulo Santana, jornalista, e tenho escrito, seu Adilson, alguns pensamentos sobre Deus. E eu esquecendo de agradecer Humberto, seu irmão, por pela terceira vez me trazerem
ao encontro da Adonep. Qual é o seu nome? Senair. Senair é Deus. Muito obrigado. Sempre que eu venho aqui, nos 15 dias seguintes, pelo menos, eu faço profundas reflexões sobre a existência de Deus. Não o Deus Jeová das Sagradas Escrituras, aquele barbudo, barba hirsuta. Não. O Deus que eu compreendo como massa fluídica que preside todos os acontecimentos terrenos. Sempre que eu venho aqui, eu reflito mais sobre esse Deus. E eu já estou com quase certeza, se não certeza plena, de que Humberto, esse Deus, é o Pai de Cristo. E eu já tenho quase certeza, seu Adilson e sua esposa, portanto, que Cristo é filho direto de Deus. Fiquei tocado, Beto, pela fala dos dois depoitas, Dona Senair e seu Deus. Senti que eles estavam sendo sinceros. Com certeza. Não tem dúvida. Como senti que Deus não foi autor da conversão do seu Adilson. Cuide bem a minha reflexão. Não foi. Cristo não foi autor da conversão do seu Adilson. O seu Adilson foi autor da sua conversão, mas porque pediu a intercessão de Cristo. E Cristo atendeu. Veja o meu raciocínio. Amém. Muito obrigado. Mas eu tenho duas perguntas admiráveis, depoimentos, repito, dos dois convidados. Admiráveis. Mas eu tenho duas perguntas embaraçosas para fazer. Não são torturantes, mas são embaraçosas para fazer ao seu Adilson. Primeira pergunta. Se antes da sua conversão por intercessão de Cristo, sua senhora, antes eu tenho que dizer, ficou absolutamente caracterizado que Dona Senair foi e sempre será uma mulher honesta e que ela nunca o traiu. Ficou certo isso. Essa mensagem foi transmitida pelo ar. Então, fora de dúvida, a sua honestidade. Mas se em vez do senhor ter ido pedir perdão para ela aquela vez, pela sua vida devassa, ela, antes do senhor pedir perdão para ela, viesse lhe dizer que teve uma vida infiel com outros homens, primeira pergunta, o senhor a perdoaria? Naquele tempo que o senhor ainda não era convertido. Veja bem. E se naquele tempo que o senhor ainda não era convertido, o senhor a perdoaria ou não a perdoaria, o senhor vai dizer agora? Se o senhor disser que a perdoaria, eu não vou fazer a segunda pergunta, porque a segunda pergunta era a seguinte: se agora ela viesse a me confessar que tinha me traído, o senhor a perdoaria? Se o senhor responder sim para a primeira pergunta, não precisa responder a segunda. Muito obrigado a todos vocês, uma boa noite. Eu quero ouvir a resposta dele, mas
quero dizer para vocês: forcem Humberto a me convidar para outras jantas. Forcem. Eu estou muito feliz. Paulo, seguinte: antes de eu conhecer a Jesus, se ela viesse me falar que tinha me traído, eu não a perdoaria. O senhor não a perdoaria? Fantástica a resposta. Vejam, ele está confessando humildemente que ele não seria igual a ela que o perdoou. Por quê? Porque dentro de mim não habitava o amor de Jesus. Era um homem que eu não conhecia a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então eu não a perdoaria. Então, modéstia à parte, as minhas duas perguntas foram inteligentes, porque eu lhe dei a chance de responder. Se hoje ela me confessasse que tinha sido infiel, se o senhor a perdoaria? Hoje sim. Hoje por quê? Porque hoje eu sou um homem curado por Jesus Cristo. Hoje eu entenderia ela como ela me entendeu. Por isso eu quero dizer para o senhor: hoje Jesus me ama. E ele trouxe o senhor aqui porque Jesus o ama muito. Jesus tem um carinho muito especial pelo senhor. Tanto é que ele está lhe dando longevidade. Agora o senhor tem que abrir verdadeiramente o seu coração. O senhor fez isso hoje. E entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus. O senhor é um homem de opinião, um homem que escreve, influencia muitas pessoas desse estado. Imagina o senhor, um homem, continuando a escrever, temente a Deus, honrando os princípios de Deus. Quem irá duvidar do senhor? Porque eles vão conhecer o velho e vão ver o novo. Como hoje os meus amigos lá em Joinville sabiam do velho, hoje eles enxergam o novo. Então eu posso garantir ao senhor: Deus me trouxe aqui para estar com a minha esposa, porque Jesus Cristo o ama muito. Você é muito precioso para ele. Assim como todas essas pessoas que estão aqui, que aceitaram a Jesus. Alguns até já caminham com Jesus, mas hoje fizeram um verdadeiro aceite a Jesus Cristo. Então esteja na Adonep, seja sócio da Adonep. Deus vai ministrar isso aqui, ó, aqui dentro do seu coração. Última dúvida. Eu tenho a impressão que Deus, alguns de vocês já leram na minha coluna, fala comigo. Esses dias eu disse o seguinte na minha coluna de Otilce, Dona Zenaíra. Eu escrevi o seguinte: eu não sei como é que Deus trata os outros, mas comigo ele tem sido um bom sujeito. Porque ele te ama, ele tem um amor incondicional por você. Porque ele considera que eu ainda vou entrar totalmente no seu rebanho. Estou me retirando sem antes não deixar de agradecer a todos que estão presentes, aos integrantes da mesa, Alberto, seu irmão, presidente, doutor promotor, a você, a Zenaíra e a todos vocês. Muito obrigado. Me convidem que eu me trago definitivamente a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração por vocês que fizeram essa declaração de aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Pode ser? Querido e amado Deus, eu entrego agora nas tuas mãos, Senhor, essas vidas que vieram aqui na frente, que aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tu verdadeiramente, Pai, sabe a necessidade de cada um. E eu peço, Senhor, que teus anjos estejam cobrindo a vida de cada uma dessas pessoas, daqui para frente, durante todos os dias, que essas pessoas possam ter, meu Deus, relacionamentos extraordinários contigo. Coloca, meu Deus, um oficial da Adonep do lado de cada uma dessas pessoas, para que elas recebam orientações necessárias
para andar nos caminhos do Senhor. Te peço, meu Deus, que daqui saiam preletores para estar dando testemunho da verdadeira transformação que só Jesus Cristo faz nas nossas vidas. É o que eu te peço no nome precioso de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos pela presença. Se alguém quiser conversar comigo e com a minha esposa em particular, nós estamos à disposição. Mais uma vez agradeço a todos pelo convite. Muito obrigado.